Fala pessoal, beleza? Estamos mais uma vez aqui no Vem Pra Joga trazendo para vocês mais um recebidinho aqui, ó, do DOF lá da Cooperfan, tá? Então são 3 joguinhos da Cooperfan, bem simples para jogar com a família, com as crianças, tá? Que é o Batman Gotham Royale, né? Gotham Royale, o Dia do Caçador do Looney Tunes, que é a Caça ao Papaléguas, tá? Jogo também do Rod Ventura e outro do Rod Ventura aqui, jogo de Libras, tá? Então jogo, esse aqui de Libras, deixa eu ver se é do Rod também. Esse aqui não especifica se é do Rod Ventura, mas estava na coleção lá, tá? Tamo junto, tá? Jogo para inclusão. Então vamos mostrar rapidinho qual o conteúdo deles, né? E qual a pegada desses jogos, tá? Então começando aqui pelo Gotham Royale, tá? Vamos abrir aqui. Deixa eu ver, acho que tem uma cartinha presa. Não, tem um manual. Então, manualzinho aqui, basicão, tá? Então, mostra aqui as regras. Jogo de 2 a 6 jogadores, a partir de 8 anos, com média de 20 minutos de duração. As cartas são embaralhadas, cada jogador recebe 2 cartas e a carta restante forma um monte de compra no meio da mesa. A gente vai comprar cartas, tá? Somando o valor das cartas até chegar em 13, como se fosse um blackjack, né? O 21, mas só que nesse caso é 13 pontos, evitando ficar com mais do que 13 pontos. Na sua vez, o jogador pode pegar uma carta do monte de compras e passar a vez para outro. Se o jogador acha que está com o valor muito próximo de 13 pontos na mão, ao invés de pegar uma carta do monte, ele declara que fechou a sua mão e deixa as cartas dele na mesa viradas para baixo. Ele pode pegar uma carta e passar a vez, pegar uma carta e usar uma carta vermelha e passar a vez, ou não pegar carta nenhuma e fechar a mão e passar a vez, tá? Final da partida. Ao fechar a mão com exatamente 13 pontos, o jogador deve mostrar as cartas para os demais jogadores confirmarem seu valor. Se estiver correto, ele ganha uma vitória. Se estiver errado, ele não participa mais dessa partida. No final da vez do jogador, que pegar a última carta do monte, 3 rodadas depois que o jogador fecha a mão, ou seja, depois que o jogador fecha a mão, cada outro jogador ainda pode jogar apenas 3 vezes. No final da partida, todos revelam suas cartas, inclusive as que estavam com a mão fechada, e é feita a soma dos valores, tá? Então é isso. Cartas vermelhas. Na vez do jogador, depois de pegar uma carta, se ele tiver uma carta com o número vermelho, ele pode descartar essa carta ao lado do monte de compras e ler o texto para realizar o efeito descrito. Depois de resolvido o efeito, a carta, ele passa a vez para o jogador da esquerda. Então é isso, pessoal. Basicamente é isso. Tem algumas cartas especiais, né? Que a gente vai ver aqui. E vamos lá, vamos ver o que tem aqui, ó. Então, é um deckzinho de fundo roxo, tá? Então aqui, ó. Carta bate-sinal, carta 2, bate-computador 2, bate-móvel 3, espantalho 1, Era Venenosa 6, Exterminador 6, Bane 6, Katana 4, Solomon Grudge 5, Dr. Fritz 5, Rei Tubarão 4, Pinguim 3, aí o Coringa tem aqui menos 3, né? Ele subtrai a mão, tá até escrito aqui, ó. Arlequina 1, Crocodilo 1, Duas Caras, tem aqui interrogação. Deixa eu ver aqui, Duas Caras, tem alguma coisa falando sobre ele. Duas Caras, esta carta pode ser valor 2 ou menos 2, então ele que escolhe. Charada, esta carta vale em pontos a quantidade de cartas que você tem na mão. Então se você tem 4 na mão, ela vale 4, se tem 3, vale 3. Cara de Barro, esta carta tem o valor da carta que está no topo do monte de descartes, tá? E as cartas vermelhas são essas que estão no fundo, né? Então tem valor 0. Então a Caçadora, que o jogador pode descartar ela e ler. Um jogador, pode ser você, deve escolher e descartar uma carta. O Asa Noturna, que é o Robin, um jogador pode ser você,
deve descartar uma carta aleatória. Mulher gato olha as cartas do adversário. Batiguel, um jogador deve pegar 2 cartas do monte, pode ser você também. Comissário Gordon, pegue uma carta aleatória da mão de outro jogador e, sem revelar, entregue essa carta para outro jogador. É o caótico que a gente chama, né? Que ele atrapalha ali o planejamento de todo mundo. Zatanna, ao mesmo tempo, cada jogador deve pegar uma carta aleatória do jogador que estiver ao seu lado direito. E o Robin, pegue uma carta aleatória da mão de outro jogador. E o Batman, pegue 2 cartas aleatórias da mão de outro jogador. Então, isso aqui, ó, é o Gotham Royale, um blackjack aí de 13 pontos, onde você pode criar um caos na mesa com as cartas especiais. Então esse é o primeiro joguinho da Cooper Fan, tá? Que a gente recebeu aqui. Quando a gente tiver um gameplayzinho aí, a gente põe no canal pra galera conhecer a dinâmica da mesa. Jogo de galera, né, gente? Então precisa de uma galerinha pra jogar. Então tá aí. Segundo jogo aqui é o jogo O Dia do Caçador. Dia do Caçador. Jogo do Papaléguas. Deixa eu ver aqui se tem mais cartinha. Não, tem mais cartinha não. Então são cartas onde o objetivo do jogo é a galera caçar o Papaléguas. O Papaléguas é essa cartinha vermelha, tá? Você não pode escolher essa carta para descartar. Passe essa carta virada para baixo para outro jogador. Avise que ele deve escolher e descartar uma carta antes de pegar esta carta, tá? Então, é isso aí, ó. Então aqui, ó, tem carta de ataque, né? Pegue uma carta aleatória de outro jogador. Se pegar o bip bip, descarte. Olha lá. Aqui tem algumas cartas promos, né? E as regras. Pegue uma carta aleatória de outro jogador. Se pegar o bip bip, descarte, a mesma. Bip bip. Passe essa carta virada para baixo para outro jogador. Avise que ele deve escolher descartar uma carta antes de pegar essa. Não pode descartar Papaléguas, tá? Por quê? Porque indica... Ela é para trazer aquela questão se a pessoa tá blefando de passar o Papaléguas para outra pessoa ou apenas passando uma carta ali aleatória. Ataque. Pegue uma carta aleatória de outro jogador. Se pegar o bip bip, descarte-o. Né? Essa aqui é a mesma da outra, de ataque. Você tem aqui a bigorna. Descarte uma carta aleatória de outro jogador. Você tem o alpiste. O jogador com a carta Papaléguas deve mostrá-la. Aí tem o bip bip aqui. Mais bip bip, né? Bastante bip bip. Tem a dinamite. Se uma bigorna ou ataque atingir esta carta, serão descartadas essa carta e uma carta aleatória de quem atingiu essa carta. Tem os binóculos. Olha as cartas da mão de um jogador à sua escolha. E mais bigornas aqui. Tá? Então esses são os tipos de carta que vem. Vamos ver rapidinho como funciona, tá? Então, regras, o Dia do Caçador. Embaralhe e distribua todas as cartas entre os jogadores. Só utilize a carta diferente de ataque com 5 jogadores na partida. Início. O jogador com a carta Papaléguas é o primeiro a jogar. Na sua vez, o jogador deve baixar uma carta e cumprir suas instruções. Depois de resolvido o efeito da carta, é a vez do próximo. Dica. Ao começar a partida, o jogador pode passar bip bip para outros jogadores até mesmo o próprio Papaléguas. Se não fizer isso, ele será alvo de todos os jogadores e dificilmente ganhará a partida. As cartas ataque, bigorna, alpiste e binóculos têm ações simples na sua vez. O jogador descarta uma dessas cartas e realiza o efeito descrito. Papaléguas e bip bip funcionam da mesma maneira. Elas são passadas viradas para baixo para outro jogador e o jogador que a recebe deve escolher e descartar uma das suas cartas antes de pegar essa carta que está sendo passada. 3. Exemplo. O jogador A passar a carta bip bip virada para baixo para o jogador C. O jogador C escolhe e descarta uma das cartas da sua mão sem ativar o efeito. E depois pega a carta do jogador que a passou. A carta dinamite não pode ser escolhida para ser descartada.
pois seu efeito é ativado quando ela é alvo de bigorna ou ataque. E a captura, o jogador ganha a partida quando ele utiliza o ataque e pega a carta Papaléguas das mãos de outro jogador. Ou então, se ele ficar apenas com 2 cartas na mão, ataque e um Papaléguas, tá? Fuga. Se nenhum jogador conseguir capturar o Papaléguas, a carta do Papaléguas fica sozinha na mão de um jogador que tem cartas de ataque. A carta do Papaléguas é descartada por uma bigorna ou dinamite e o Papaléguas ganha a partida. Fim do jogo. Depois de 6 partidas, quem tiver mais vitória é o vencedor. Cuidado para não deixar o Papaléguas vencer. Tá? Então, um joguinho aí de blefe, né? Onde a galera vai caçar o Papaléguas. Também jogo divertido para criançada. Tá? Ótimo jogo. Então, vamos também uma hora colocar na mesa ele e ver aí como rola a dinâmica entre a galera, tá? E vamos aqui para o terceiro joguinho da Cooper Fan que a gente recebeu lá no DOF. Na verdade, esse aqui eu me interessei bastante pela questão, né, da inclusão. É um jogo de Libras, né, também do Looney Tunes, que é um jogo bem simples, tá, galera? É um joguinho bem simplesinho mesmo, que traz aí essa interação, tá? Principalmente para quem tem pessoas, né, surdas na escola ou na família, né, para poder treinar aí o alfabeto de Libras, né, a língua brasileira, né, de Libras. Então aqui, jogo da memória. Todas as cartas são embaralhadas e posicionadas viradas para baixo. A partida inicia com o jogador mais novo e segue em sentido horário. Na sua vez, cada jogador tenta virar 2 cartas para formar um par e pontuar, associando o par entre a carta de Libra e a letra, tá? Então, você vai ter cartas aqui que tem as letras, né? E cartas que tem o sinal de Libras em azul. A letra vai ser sempre laranja, a carta de Libras sempre em azul. E você vai tentar relacionar, né? Por exemplo, o S aqui, uma mãozinha que eu acabei de fechar, de guardar aqui, ó. E o S. Note que para facilitar isso, né? A carta que tem a letra também tem o símbolo ali da mãozinha, tá? Então é bem legal essa interação para facilitar ali a dinâmica do jogo, tá? Essa questão de ter o símbolo. Vamos lá. Se acertar, o jogador pega as 2 cartas e joga novamente. Se não acertar, ele vira a carta para baixo e passa a vez para o próximo jogador. Quem coletar mais pares vence a partida. Tá? Outro tipo aqui, pega Libras. É outro tipo de jogo. As cartas de letras laranjas devem formar um monte de cartas viradas para baixo no meio da mesa. E as cartas de Libra azuis devem ficar espalhadas, viradas para cima de uma maneira aleatória ao redor do monte das cartas de letras. A cada rodada, começando pelo jogador mais novo e seguindo o sentido horário, o jogador vira a carta do topo do monte de cartas de letras e ele deve localizar a carta com a Libra correspondente colocando o dedo na carta. O primeiro jogador a acertar leva as 2 cartas com pontuação. Então, seriam as cartas espalhadas, um monte, né, fica virado e aí você vai comprando e todo mundo tem que apontar, né? É um jogo de habilidade também, jogo de agilidade para você identificar. E temos aqui também o Tamo Junto Libras, que é uma maneira divertida de treinar os sinais de linguagem de Libras com a ajuda dos personagens de Looney Tunes. O baralho é formado por cartas representando as letras com seus correspondentes em Libras ou apenas as Libras. Crianças a partir de 6 anos já podem brincar e aprender e praticar linguagem de Libras em 2 modos de jogo. O modo 1 pega Libras e o jogo da memória, tá? Ela vem com essas 3 cartinhas aqui do alfabeto, tá? Então tem aqui, ó, 3 cartinhas de alfabeto, que é para facilitar aí a jogatina, tá bom? Então vou mostrar aqui as cartas, ó, de cabeça para baixo.
Tem o Ligeirinho, tem o Papaléguas, tem o Frajola, tem o Taz, Pernalonga, a Lili que eu passei ali, nem falei. Olha lá, tem mais esse aqui que eu não sei o nome, nunca sei o nome, Patolino, nunca sei o nome dela. Aqui ó, Piu Piu, Patolino, Pernalonga, cada uma com um desenho diferente. E aqui as mãozinhas que representam os sinais em libras, tá? Aí o pessoa que está ali conduzindo a brincadeira pode criar também ali uma maneira de o pessoal fazer, né, os gestos em libras para ir aprendendo também a fazer a comunicação, tá? Então assim, jogo super didático, super indico hoje em dia para escolas que tem inclusão. Eu que trabalho em escola, né, sei como é complicada essa questão da comunicação muitas vezes quando um aluno surdo chega na escola e a gente não tem ali alunos que conhecem, né, a língua brasileira de Libras, e é legal para um professor ali que sempre media, né, sempre tem um professor acompanhando, trabalhar isso, ou mesmo nas salas de recursos, salas de AE, também são sempre legais ter esse tipo de jogo para poder atender esse público, tá? Então, gostei bastante dessa ideia, tá? De inclusão. O DOF que estava lá ia levar as escolas, então também era uma forma de divulgar os jogos de tabuleiro, tá? Eu sei que aqui na minha região, aqui em Santos, né, tem uma galera que trabalha as questões da inclusão nos jogos de tabuleiro, então tem mais uma opção aqui, tá? Então esses são os joguinhos que eu peguei lá na Cooperfan, tá? Já agradeço muito ao Rod, tá, e o Léo Matias por terem aí disponibilizado aí um pouquinho do conteúdo aí da sua carta, né? Sua carta de jogos aí pra gente estar aqui trazendo no canal também, tá? Então em breve aí a gente traz alguma jogatina, algum gameplay mostrando como é que é a dinâmica na mesa, de preferência com uma molecada. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí por acompanhar, né? Deixa aí também o seu comentário, o seu like, né? Se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe com os amigos, compartilhe com a sua escola. Se você quiser conhecer, entra lá na Cooperfan, que tem bastante joguinho simples, né, para criança, jogo para família. Então, bem bacana conhecer também. E fica sempre com a gente e vem para jogar. Valeu!